Sejam todos muito bem-vindos. Olá, bem-vindos, dando continuidade aos nossos estudos, lá na página 81. Geralmente não percebemos nossos vícios no início e quando nos damos conta já estão fortes e viçosos. Não conseguimos dominá-los facilmente. Ficamos ansiosos só de pensar em não satisfazê-los. Quando a dependência é muito forte, dominá-la pela força ou sob efeito medicamentoso não é a melhor saída. Podemos comprometer o quadro psíquico do sujeito e até gerar prejuízos psicológicos, como quadros de depressão, ansiedade e estresse devido à repressão e à agressão imposta para tentar impedi-lo. O id é a pedra no caminho, é o desnível, a escarpa, o toco deixado no chão para aqueles que tropeçam se toquem. Na realidade, ele mais nos serve do que nos impede de crescer. Os adjetivos negativos usados por nós durante as frustrações são apenas formas temporárias instintivas de compensações. O id está presente nas multidões primitivas que se ocupam, principalmente de atividades as quais levarão o mundo à destruição. São instintivos, desprovidos de inteligência e bom senso. Exigem satisfação, objetivam o gozo extremo, para alimentarem suas atividades sensuais desenfreadas. Consideram somente a evolução tecnológica e materialista como avanço da humanidade. Maquiam toda a maldade disfarçando-se de santo entre os homens. Cometem seus crimes contra a natureza. Sem moral, inventam por medo todos os tipos de armas. São materialistas e não possuem nenhum conceito de Deus. Ou seja, negam a todo custo a lei, o superego. Ser bom ou ruim são conceitos duais definidos pelos nossos pensamentos. Podem até pensar que algo é positivo, porém, em algum momento emerge seu dual, o negativo, para agredir, apressar, brutalizar, chatear, condenar, criticar, desafiar, desconfiar, desequilibrar, estressar, exigir e ignorar, intimidar, maldizer, reclamar, etc. Quando se apresentam as consequências, verbalizam que tudo está certo, que a vida é assim mesmo, nascemos para ser felizes, etc. Dizem que está tudo certo, porque não é sua intenção ajustarem-se. Deixam os erros para trás, como se fossem um dia corrigidos automaticamente. Felizmente não é assim. Se fosse, permaneceríamos na inconsciência. O id é demoníaco e refugia-se no insaciável prazer da luxúria, no falso prestígio, na falsa felicidade do prazer, no efêmero, na ilusão materialista, entregando-se ao ganho fácil. Não serve a vida e sim a morte. Usufrui do dinheiro como se fosse um deus. Utiliza os meios de comunicação para satisfazer suas orações, propagandas, uma forma de doutrinar falsos caminhos, pedindo sempre mais e dependendo do montante que possui. Recebe elogios vazios. Seu Deus o ordena para que faça procissões nos grandes centros, frequente bancos, shoppings, cinemas, casas de shows como se fossem templos, para que faça dos banqueiros e empresários seus sacerdotes, acreditando a fé nos investimentos, ou seja, o mercado financeiro é sua religião, singrando com o vento da perdição, guiando-se para os mundos inferiores. No Bhagavad Gita, um clássico indiano, o príncipe Arjuna encontrava-se em um campo de batalha, em cima de um carro de guerra, conduzido pelo rei Krishna, um iluminado. Conta a história que a batalha era contra seus parentes, id, que haviam se apoderado indevidamente do trono, e quando Arjuna viu seus tios, primos, amigos de infância do outro lado do campo de batalha, decidiu não lutar, dizendo: nenhum reino vale tantas mortes e tanta tristeza. E perguntando: o que isso vai gerar para as mulheres e os filhos destes homens? Disse Krishna:
Você tem que lutar. Esta é a sua obrigação. Não pode deixar o reino nas mãos destes seus parentes que trarão ruína a todos. Eles não podem ficar impunes. Você tem que dar o exemplo para as futuras gerações do que é ser íntegro. Krishna explica que, sob o ponto de vista do próprio Criador, é necessário tudo isso, tentando convencer seu primo Arjuna a lutar contra seus próprios pensamentos. Nosso Deus interior aguarda o momento certo para atuar através da dialética da consciência, como fez Krishna com Arjuna, ou seja, o superego e o ego. Quando as pessoas não usam da compreensão para resolver os conflitos, geram mais conflitos. No entanto, a consciência está lá, aguardando ser chamada, não somente em tempos sombrios. E eis aqui um ponto que é muito comum até acontecer, não somente nessa realidade que a gente está, mas no desdobramento astral. Quando a gente está sonhando, apenas sonhando, não em desdobramento consciente, e a gente vê pai, mãe, várias pessoas, e aí vê, por exemplo, a irmã vem e ataca você, e daí você acorda e fica chateado ou quer brigar com a pessoa. Na verdade, é um próprio pensamento seu. É um id seu que está caracterizado com esse parente, mas não é lá o problema. Sou eu, se é uma luta ali, sou eu guerreando comigo mesmo. Para trazer essa questão sempre para dentro. Uhum. Sim, até você fazendo isso, não deixa de ser, claro, eu vou usar uma palavra aqui e não quero recorrer à visão espírita da coisa, mas é como se algo incorporasse. Uhum. Assim como os atores fazem, incorporam aquele personagem. E eu vivo aquilo. Sim. Daí, de repente, quando eu percebo que me equivoquei, que eu não... Aí eu desincorporo aquele personagem, daí eu... Puxa vida, né? Cometi um erro. Exato. No sofrimento, os ignorantes fazem de tudo para si. Apegam-se uns aos outros, à benevolência, à comida, ao trabalho, ao sofrimento, tudo por medo. Os sábios não desconsideram essas coisas. Ao contrário, as ajustam para que possam servi-las de alimento ao fogo da sabedoria. É legal você trazer esse ponto dos sábios, porque no instante atrás você traz do fato do shopping, do banco, do cinema. Claro, tem todo um ponto para ser analisado. Hoje a gente tem a necessidade da utilização do dinheiro para algo, tem a necessidade de ir num local fazer uma compra, algo assim. Claro que tem um momento lá na frente que você vai extinguir isso. Mas se hoje há essa necessidade, que eu faça isso com consciência e aos poucos eu vou me desapegando. Porque se eu faço isso de uma maneira repentina, isso causa um choque muito grande. O próprio Buda traz isso quando ele se tornou um asceta, se eu não me engano, lá na caminhada dele, um ermitão, onde ele largou tudo de repente e foi viver sem comida nenhuma e tudo mais, e ele acabou vendo que não era por aí, que tem um caminho do meio. Então eu vejo muito esse caminho do meio assim, ok, hoje eu consigo fazer isso em relação a essa situação, por exemplo, a questão financeira, mas daqui a um tempo, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar esse meu comportamento em relação aos apegos, ao dinheiro e assim por diante? Então eu vou sintetizando isso. Sim, o objetivo, Lincoln, eu posso dizer assim, que ele é eu não alimentar esses pensamentos, porque assim, eu tenho prazer, né? Se eu vou no shopping, se eu vou no cinema, se eu vou... Aí a todo momento esse mesmo pensamento ele busca aquela satisfação novamente. O sustento dele. Sim, eu volto lá, como nós lemos aqui, em relação à criança, onde ela pede o chocolate e os pais dão. Os pais somos nós, então se o pensamento pede, eu dou.
Aí chegar um ponto ela vai, você não vai ganhar mais. Daí o que que acontece? Ela se sente frustrada. Aí eu vou ter que ser um bom líder, eu ter uma boa dialética dentro para argumentar o porquê não. Sim. Outros exemplos que podem ser dados também são viagens. Todo momento eu estou viajando para um país, para um lugar, para outro. Opa, tem alguma coisa, eu estou fugindo do quê? Então por quê? Porque tem um prazer. Assim como vai chegar um momento que ela vai precisar parar. Sim. Então ela vai precisar se enfrentar, ela vai precisar aceitar. E as pessoas que têm muita fuga dela mesma, onde ela for, ela vai se sentir só. Quando as pessoas vêm e dizem pra mim, mas eu tô com um vazio, um oco dentro de mim, eu falo, olha, isso aí é falta de você mesma. Ou seja, você volta pra você, para de correr atrás das coisas onde não existe nada. Então quando eu tô nesse vazio, opa, onde que estou eu nisso tudo? Eu tenho que me voltar para eu me compreender. Exatamente. Então, o pensamento comporta-se como inimigo daqueles que não compreendem. Todo sujeito que não é acolhido, olhado e erotizado torna-se agressivo, hiperativo, agitado, desatento e impulsivo, desequilibrando o sistema nervoso, causando alterações hormonais, físicas e emocionais. Controlar as emoções é essencial para que isso não ocorra. Devemos nos interiorizar com alegria e felicidade, praticando diariamente meditação, para impedir a liberação automática desses hormônios. Devemos desconstruir os repetitivos gatilhos, transformando o amargo e venenoso da vida em mel. Somos o que pensamos, somos o que projetamos nos outros. Como? Nosso inconsciente projeta os personagens com quem não conseguimos lidar internamente para o externo. É uma forma que a natureza, o ego, encontrou para ajudar a nos ajustarmos internamente. O problema é que geralmente não aceitamos e usamos da negação para nos fazermos de vítimas. Somos o que não aceitamos nos outros. Somos a cobrança daquilo que não corrigimos em nós. Nos sentimos santos, nos mascaramos, nos escondemos na ira, mentira, medo, etc. São nossos defeitos psicológicos projetados fora. No fundo, sabemos que não somos santos, que somos coniventes com nossos erros. Colaboramos com o id, nos autossabotamos a todo instante, sempre buscando o melhor e mais bonito, e não o mais simples e verdadeiro. O id é a multidão que vive em nós, em nossa mente. São os milhares de pensamentos descontrolados. Sofrem pela falta de luz. Estão enferrujados pela falta do óleo lubrificante, a compreensão. Nossos pensamentos perdem elétrons, aumentam a reatividade e oxidam, indo parar no mais profundo do id, para não obedecer às leis. Desejam destruir as estruturas mentais. Na ignorante intenção de eliminar o ego e superego, acabam parando a máquina. Para não enferrujar as estruturas mentais, devemos aos poucos adentrar no id, fazer manutenções, assim como fazemos com nossas máquinas, para que não parem devido à ferrugem. Lubrificar a mente significa não identificar-se com os pensamentos. Quando nos identificamos, nos oxidamos e nos enferrujamos um pouco. A consciência é o óleo lubrificante. É a compreensão nos torna flexíveis diante das circunstâncias da vida. Legal isso que você traz, porque me remete à história do Perseu e da Medusa, que as pessoas olhavam para a Medusa e paralisavam, né? O que faz algo enferrujar, né? Senão principalmente a parada, né? Parou, com o tempo aquilo vai enferrujando, porque não tem um movimento, não tem um óleo lubrificante ali, que é justamente essa consciência que você traz. Aí que vem o herói Perseu e não olha diretamente, ou seja, ele não petrifica, não se identifica com o pensamento,
E se a gente observar, né, você está caminhando, você está olhando uma coisa, você está olhando algo na TV, enfim, como petrifica, fica ali hipnotizado por algo. E ali eu estou enferrujando aquilo, não há uma consciência diante dessa situação. Sim, bem colocado até essa identificação, é isso que nos paralisa, que realmente enferruja, porque daí, se você se identifica com algo, então, né, quando eu olho, vou pegar um exemplo bem prático assim, se eu sou uma pessoa luxuriosa, então eu vejo uma mulher passando, eu me identifico. Essa identificação, aqui dentro, as pessoas não percebem no outro isso, mas eu estou vivendo uma cena de luxúria internamente. Então eu estou parado. Ou seja, não, pode estar acontecendo outras coisas aqui, mas eu estou naquela cena ali. E quando eu percebo como ele precisa eliminar essa medusa, ou seja, né, os pecados ali, os capitais, que a gente sabe que de alguma forma eles têm uma ligação principalmente com a luxúria. Então esse escudo dele, que ele olha para refletir, eu posso dizer assim que ele não está olhando com os olhos físicos, ele está olhando com esse reflexo, quer dizer, eu estou olhando por detrás das cenas. Legal. Eu estou vendo uma outra coisa ali, então não tem essa identificação, então eu não petrifico. Aí eu consigo eliminar. Muito bom. O pensamento é a causa de todas as tragédias, dores, doenças e medos. Ele é o vírus da destruição. Conhece muito bem onde está o nosso calcanhar de Aquiles e assim atinge diretamente nosso ponto fraco, o sexo. Esse ponto fraco é a origem da dor e do sofrimento humano. Nossas paixões doentias sinalizam sintomas, uma espécie de súplica para ser olhada, uma confissão. O pensamento é a chave mestra da relação causa-efeito, mas por ser dual não consegue resolver seus próprios problemas. Sendo assim, nossas doenças, sofrimentos e dores são uma válvula de escape dos conflitos psicológicos. Somos seres ainda desprovidos de uma mente individual. Somos pensadores e cada um de nossos pensamentos possui uma mente individual. Todos esses pensamentos somados formam nosso inconsciente, id, a mente de uma forma condensada. Somos muitos e quando juramos, eu te recebo como minha esposa ou marido, te juro ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe. Na verdade, dura até que o outro pensamento venha e diga: tudo besteira, não estou feliz, não sabia o que estava fazendo. Onde está a nossa individualidade? Somos múltiplos. E o pior, não sabemos que somos e vivemos como marionetes ambulantes nas mãos de nossos representantes psicológicos. Ponto de suma importância fazer um destaque que o mestre Samuel, principalmente no livro A Revolução da Dialética, ele fala da importância do centro permanente de consciência. Porque, senão, de outra forma, a gente fica orbitando em torno do que a gente está orbitando. Estou orbitando em torno do que eu estou assistindo, eu estou orbitando em torno, por exemplo, agora de um relacionamento, mas esse é um pensamento que está orbitando. Daqui a pouco estou orbitando em torno daquilo que eu me identifiquei, da cena que eu me identifiquei. E enquanto eu estou orbitando em torno de algo, eu não sou o centro de gravidade. Né? O ser não é o centro de gravidade. E aí, é claro, eu vou mudar tudo por conta das identificações, dos desejos e assim por diante. E eu trouxe a ideia aqui do casamento, porque no casamento, como nós sabemos, claro, não vou tirar assim, toda a tradição em si que se existe no casamento, e até mesmo para preservação da espécie em si, famílias,
é o próprio ego no sentido de sociedade, para se ter algo realmente funcional, né? Então a sociedade, para ela estar realmente como ela necessita ser, no sentido de andar tudo certo, ela precisa ter uma funcionalidade, ela precisa ter leis. Então então eu vou lá e caso, e depois tenho filho e tal, e tem toda a nossa questão civil, né, como a gente sabe. Até tem pessoas que chegam assim pra mim, mas daí eu olhei pra pessoa, não tenho afinidade, não vou casar com ela, mas tem um engano muito grande aí, escondido, onde a gente pensa, eu fui porque o outro é bonito. Não é isso, é o sexo. Então tem aquela atração. Aí quando nós falamos lá de existências passadas, então vem, vou dizer assim, a tampa da panela, né? Ou seja, o meu karma para eu resolver aquelas coisas. Então ele vai voltar para mim. Seja bonito, feio, é aquela pessoa. E até tem aquele olhar assim, nossa, o amor é cego. A gente tem que olhar de pessoa, meu Deus, como uma pessoa tão feia, a pessoa, né, tem esse julgamento nosso. Por quê? Porque tem o sexo ali por detrás. Então, quando eu vou casar, porque eu estou pensando no sexo, então eu juro tudo. E quem de nós aqui vai dizer que é mentira quando eu tô realmente com aquele desejo, aquela coisa do sexo? Eu mato até a mãe, eu entrego até. Por quê? Porque é o id atuando, e como esse desejo é desenfreado, é muito forte, então eu juro. Eu faço isso, faço aquilo. E principalmente a tradição vem trazendo isso e a gente faz esse juramento, né? Mas como eu coloquei ali, até que eu chegue, não, tudo besteira, eu não queria isso. Eu pensei melhor. Pensei não era melhor. Quem eu queria. E não é por aí. Continuando então, passando até a palavra para o Maciel. O mar inconsciente, ou seja, o mar vermelho, o id ou sombra, é citado na Bíblia em Êxodo, então no capítulo 14, versículo 21 até o 23, que diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar, e morreram com o retorno das águas. A travessia do Mar Vermelho de Moisés com o seu povo, com pés enxutos, não deve ser interpretada de forma literal, como costumamos fazer. A interpretação simbólica de passar com pés enxutos é passar sem tocar na matéria tamásica, de tamas, cuja cor é vermelha, a cor que prevalecia no país por eles abandonado. Mar vermelho ou matéria tamásica, a mais grosseira entre todas, simboliza nossa mente. O mar que invade hoje com suas águas impuras quase toda a terra, às quais já se referia Virgílio, o grande poeta de Mantua, que diz Hari nantes in gurgite vasto, ou seja, poucos nadando no imenso abismo. Então vale a pena aqui a gente dar, né, essa desvelada, né, como o Nico até trouxe, porque nós, como é bem comum, nós lemos e não estudamos. Então quando você lê algo, eu vou ler de uma forma literal, eu vou trazer aquilo do contexto literal. E aqui os nossos estudos ele é para se aprofundar, ou seja, olhar bem para o simbólico. Então quando você fala que Moisés abriu o mar, né, então ele vai trazendo que eles andaram, ou seja, passaram pelo meio, então foi para a direita e para a esquerda. Os nossos hemisférios, ou seja, eu tenho que andar no meio. Esse andar a pés enxutos, que eu não sujo, é eu não ter julgamento, não ter dualidade.
E quando aqui o Virgílio traz essa frase, poucos nadando no imenso abismo, ele quer dizer assim que poucos querem se salvar. Ou seja, tem poucos fazendo esforços para sair desse mundo tamásico, que é o mundo dos desejos. Sim, sim. E a própria questão do mar, que ela traz esse fundo do mar como inconsciente, não quer dizer que a gente não tenha que entrar, muito pelo contrário, a gente tem que adentrar, você traz inclusive nos momentos atrás de adentrar no id, entrar nesse mar, claro que aqui, pegando a questão do Virgílio, poucos nadando no imenso abismo, nós precisamos nadar, mergulhar lá, mas não se afogar. O se afogar é justamente eu entrar no Ele id. coloca, né? Poucos nadando. Exato. Nadando. Ou então mergulhar. Exatamente. Nadando para que eu possa ver o que tem ali, que é esse id, os hemisférios, essa polaridade que o Maciel trouxe, investigar para poder sintetizar como que funciona esse pensamento, o que ele me leva a fazer. Então, nesse sentido. O próprio Mar Vermelho, digo, a mente, é o que nos impede de seguir a luz, nos aprisionando na matéria devido à sua dualidade, nossos pensamentos. Os dois lados do mar são os nossos dois hemisférios cerebrais. E o seu meio é o não pensar, o superego, então é o corpo caloso. Muitos de nós estamos tentando atravessar a pés secos e limpos o grande mar vermelho, o id, esse tormentoso e vasto oceano de matéria tamásica, ao qual muitos ainda estão submergidos ou se afogando, aguardando a grande arca para serem resgatados. Porém, como ainda não sabem nadar, não há créditos ou méritos, e não sairão enquanto não aceitarem e obedecerem às 48 leis. Essas 48 leis, elas são colocadas, Lincoln, né, como a gente estuda isso, de uma forma que ela está conectada com os nossos cromossomos. Então, quando nós trazemos dentro da ciência em si, ela traz como 46, né? Ou seja, 23 pares de cromossomos. Na gnose nós trazemos 48, porque existem dois etéricos. Esses dois cromossomos etéricos, o que eles são? Eles são algo relacionado à nossa parte do DNA, ou seja, nossa carga genética, onde precisa ser transportado para um outro corpo. Então, essa é a parte etérica. Então, quando nós morremos, dentro da mitologia grega é trazido o Caronte, que é o barqueiro lá da morte. Então, bem antigamente, hoje não se vê isso acontecer, mas as pessoas, quando elas morriam, elas levavam uma moeda com elas. Essa moeda representa esse cromossomo. Tem os dois lados, então sejam dois cromossomos. Onde o Caronte pega essa moeda e diz assim, ó, você vai na tal família, você vai em tal lugar. E, claro, eles não colocam de uma forma assim, esse rio que ele atravessa é o rio da vida, a própria água seminal, onde vai ser lançado novamente para uma próxima existência. Né? Claro, não cabe aqui a nós adentrar muito nisso, ou não, né? Então depende ali das leis e até que ponto que essa pessoa está, o número de existências dela, então pode mudar. Então esses 48 cromossomos, eles estão ligados com essas 48 leis, que são leis, né? A gente não vai citar todas elas aqui, mas são leis, eu posso pegar leis básicas, como a lei da gravidade, a lei da ação e reação, o próprio comer é uma lei para eu sobreviver, dormir, eu beber água, eu trabalhar, eu me vestir. Então são leis aí que se enquadram dentro dessas 48. Sim, e isso corrobora aquilo que nós falamos em alguns vídeos anteriores da lei.
né? O barqueiro que tu traz é justamente essa lei dizendo, apontando, ó, com base na sua moeda, você vai aqui. Lei é lei, né? Que não é aquela coisa de eu escolho aonde que eu vou. Daí eu me colocaria no lugar do barqueiro, né? Eu vou me pôr aqui, ó. Não. Aí... Nem viria mais, né? Exato. Sabendo que vai passar, né? Sim. Então, essas 48 leis que regem o grande mar vermelho, muitos desistirão e afundarão no grande abismo, preferindo viver no profano. Ou seja, não aguento isso, não quero isso. Claro, a lei do livre-arbítrio permite, ampara, não tem problema. Sim, pode. Mas responsabilize-se, como você falou. É uma lei maior. Justamente. Charles Darwin, na sua teoria da evolução, estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum e que os mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Uma seleção natural. Uma teoria que, infelizmente, é aceita e considerada como um conceito fundamental no meio científico, o qual ensina que a evolução é o da seleção natural. Isso também é considerado pelo It, nosso inconsciente, pela falta de consciência e experiência direta consigo mesmo. Darwin e seus inúmeros seguidores, ainda hipnotizados pelo caminho natural da evolução, desconhecem o caminho da verdadeira evolução, o caminho espiritual. Se você possui mesmo que um pequeno nível de consciência desperta, deve ter percebido que, até certo ponto, a seleção natural, para que as espécies não se degenerem antes do desenvolvimento e reprodução. Então, um link aqui só para explicar que existe uma coerência em si na lei da evolução natural, mas até certo ponto. Porque se fosse natural, eu posso dizer assim que nós, como seres humanos, já vivendo há muitos milhares de anos, nós estaríamos muito evoluídos. E isso na grande maioria. Como nós colocamos ali que 5% somente tem ainda, que não tem uma consciência, né, mas tem um nível que dominam, então e o restante daí? Então essa lei natural, ela já, para quem, como eu coloquei aqui, quem tem, já tem um nível de consciência já percebe que não é por aí. Sim. Materialmente, fisicamente, a gente pode até considerar, existe. É como a fórmula da água. Ela tem algo de concreto ali, mas ela está incompleta. Está faltando algo justamente trazendo do etérico, né? Está faltando algo porque desconsidera esse caminho espiritual. Por isso que se perde. O homem sempre foi homem. O animal sempre foi e sempre será animal. Porque são formas e níveis de consciência diferentes vivendo no mesmo planeta. O que Darwin não sabia é que existem hierarquias de consciências, que a natureza é inteligente, que todas as espécies são arquétipos de pensamentos humanos, que muitos humanos sem consciência agem como se fossem o próprio animal. A verdadeira evolução, a evolução da consciência, não acontece de forma natural, mas por vontade e inquietude de cada ser humano. Enquanto vivemos no inconsciente, vivemos adormecidos e, de alguma forma, desejamos permanecer na ilusão. Criamos deuses antropomórficos, estátuas, dogmas para adorar e para continuar acomodados aos falsos códigos de moral e às falsas e ambíguas leis. Então, quando eu coloco aqui, link só para clarear também para vocês que estão nos assistindo, quando eu coloco aqui que o animal sempre foi e será animal e que o homem sempre foi homem, é justamente porque tem essas repetições, ou seja, de graus de evolução, que onde o animal, como ele é um arquétipo, é um pensamento, então sempre vão ter homens que vão estar pensando e por isso vão ter os animais que vão estar dentro daquele arquétipo
para que ele foi criado. E o homem sempre vai ser homem porque sempre vai ter alguém criando. Mas não quer dizer que ele nunca vai sair dessa, a não ser que ele faça essa revisão dentro dele e espiritualmente, né, e saia desse campo. Justamente. Enquanto vivemos no inconsciente, vivemos adormecidos e de alguma forma desejamos permanecer na ilusão. Aqui eu já li. Agora eu vou continuar lendo. Criamos deuses antropomórficos, estátuas, dogmas para adorar e continuar acomodados aos falsos códigos de moral e às falsas e ambíguas leis, que daí trazem essa visão hoje do mundo, né? Que nós criamos estátuas, nós criamos dinheiro, nós criamos brinquedos para permanecer sonhando. Sim, foi bom que você leu novamente, não foi por acaso, porque são todas coisas que são criadas, voltando lá para o ponto que nós falamos, criam-se coisas e muitas coisas e eu vou agregando tudo isso na minha vida e daqui a pouco eu tenho que sustentar tudo isso e para sustentar tudo isso eu tenho que criar mais coisas, né? Como um remédio que eu tomo, daí tem que tomar um remédio com os efeitos colaterais daquele que toma e vai e aí complica. Isso tanto para um remédio quanto para a própria casa em si. Vai se perdendo, até quando que eu vou isso, né? Até quando se coloca essa situação, né, quando nós paramos e analisamos realmente o mundo, para onde que ele está indo. Então, eu sempre tenho que estar vendo algo diferente, senão não está bom. As tecnologias, não, tem que estar avançando, mas até quando? Sim. Então, esses são os brinquedos, né, que a gente estava falando. Então, sempre são colocadas coisas novas. Mas e por quê? Porque você é uma forma de maquiar o velho. Sim. Porque é o pensamento. E aonde que fica a seleção natural se são os mais fortes, né? Ali os que se adaptam, mas se eu estou criando coisas artificiais para Poder sobreviver. Eu vejo que é uma coisa que a própria ciência se perde nisso, porque ela, por um lado, fala de uma importância de uma seleção, que a humanidade vem dessa forma, mas a artificialidade, né, do próprio capitalismo em si vem totalmente em desencontro com isso, tornando tudo anti ao natural. Então é bem ambíguo, como até você traz ali, né, as falsas e ambíguas leis. Dominar a natureza instintiva é sinal de evolução no reino humano. Dominar pessoas é poder, e poder é contrário ao amor. Devemos dominar a nossa mente, nossos pensamentos. Nossos pensamentos são elementais, seres inconscientes vivendo na natureza. Agem instintivamente e quem os comanda é a própria mente. Quando fazemos autoanálise, nos deparamos com uma multidão sendo comandada pela mente, a sombra. Para dominar os animais instintivos da nossa mente, temos que enfrentá-los sem medos, pois são apenas ilusões, sombras que se disfarçam de feras. Lembre-se que, por ser fraco, para defender-se o animal ataca. Temos muito em comum com outras pessoas devido à semelhança de comportamentos. Nossos neurônios são espelhos programados para aprender conforme refletem a atividade que estão observando. Seja comportamento, palavras, gestos, moda, citações, etc. É uma forma copiosa e eficaz de aprender. Analisando o lado prático, isso é muito bom, pois aprendemos imitando até certo nível. Para passar a um nível de consciência da aprendizagem, é necessário colocar consciência no que se aprendeu. Muitos comportamentos copiados podem ser nocivos, podem causar tendências desastrosas, imitações comportamentais fajutas e falas coloquiais. Os neurônios espelhos são muito úteis nas observações relacionadas aos comportamentos empáticos e sociais. E um exemplo que a gente tem bem prático
desses neurônios espelho de copiar são os bebês. Então, eles percebem a fala, eles percebem o comportamento e eles vão se ajustando dentro daquilo que as famílias são. Agora, eu colocar consciência naquilo que eu estou copiando, daí é diferente. Então, eu posso ler um livro e copiar a ideia disso aqui e começar a implantar ela. Mas se eu tentar me aprofundar dentro dessa leitura que a pessoa fez do livro, ela já não vai conseguir. E por isso, Lincoln, que nós temos uma necessidade de citar o autor. Ah não, quem está falando é o fulano. É uma forma que eu tenho de me defender porque eu não compreendi aquilo. Né? Então, se o Freud fala que os impulsos, vamos pegar as pulsões de morte, são um exemplo, né, que eu posso trazer aqui, que eu vou saltar de paraquedas, existe uma pulsão de morte, ou seja, de alguma forma existe um risco ali, quero morrer. Ah, mas foi o Freud que falou. Né? Então, principalmente se a pessoa for paraquedista, né, ou alguém que está fazendo aquilo. Não, é o Freud que falou isso. Não, li aí num lugar que é assim que fala. Então, eu estou repetindo. Por quê? Porque eu não compreendi. Dentro de mim, aquilo assim está ainda... Não sintetizou. Isso, não tá digerido. Geralmente, o filho copia o pai. A filha copia a mãe. Mas se o filho ou a filha já colocou consciência na aprendizagem, percebe outras coisas, ou seja, não repete ou copia mais. Dias atrás, pedi para o meu filho ler algo. Então, ele me pediu que, se fosse possível, ao invés de ele ler, ele preferia escrever. Então, eu expliquei que seria melhor ler para ter novas ideias e escrever suas histórias. Ele me surpreendeu com uma resposta. Então, ele me falou assim: mas pai, não é necessário ler algo para escrever, porque como que o primeiro livro foi escrito? Então, pela criatividade da pessoa. Porque o autor, então, não tinha lido nenhum livro antes. Isso me surpreendeu, assim, pela forma que ele trouxe. Autêntico. Né? Bem autêntico. Falei, nossa, legal. É aquela coisa, assim, que é um bom argumento. Exato. Ganhou. E eu, já que você fez essa pausa, eu quero trazer uma atenção lá no início do parágrafo. Geralmente o filho copia o pai, a filha copia a mãe. Os pais às vezes se surpreendem que a criança fala um palavrão, faz alguma coisa totalmente distorcida, e o pai ou a mãe, na feita as visitas, né, não sei onde que está aprendendo a fazer isso. Mas é claro, ele está imitando o pai e a mãe. O pai e a mãe às vezes falam um palavrão, se comporta de tal forma, faz uma fofoca sobre alguém, daqui a pouco o filho está fazendo isso. Ele está trazendo, inclusive está dizendo, ó, assim é o meu pai, assim é a minha mãe. Né? Sim, e geralmente vem um olhar querendo culpar alguém, os pais, né? Querendo culpar alguém, ele anda assistindo muito desenho violento. É na escola que está aprendendo. São as más influências. As más influências, né? A gente percebe que não é bem de fora. A necessidade de questionamento perante as literaturas é urgente. Questionar o que está escrito. Não deixar que as palavras guiem nossos pensamentos. Isso é cegueira. Devemos analisar o conteúdo. As palavras lidas são sementes. Que tipo de sementes estou plantando em minha mente? Se de verdade anelamos por mudanças, devemos ler boas obras, e as melhores obras geralmente não são as mais vendidas, os best-sellers aí, que a gente conhece. Acordar é viver o novo, mudar comportamentos. Se lemos mais e mais obras, é porque ainda não compreendemos a maioria delas. Melhor seria se não lesse. Se a leitura não está mudando a sua vida para melhor, então pare de investir em ilusões. Invista em obras que incentivem o crescimento de sua alma. Como diz o Jung, a mudança real só se adquire quando compreendemos nossos erros.
nossos pensamentos inevitavelmente gerarão ações aviltadoras inerentes aos 7 pecados capitais. Lincoln, só para trazer aqui, tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas é uma frase que eu li faz muitos anos, que diz assim, eu temo um homem que lê um livro só. E essa frase ficou gravada na minha mente. E eu sempre estava analisando essa frase. E um dia uma pessoa chegou e me falou assim, nossa, mas o homem que lê... As interpretações, né? Mas o homem que lê um livro só, ele é tolo, porque ele só ficou naquilo. Mas a minha compreensão não, ela foi diferente. Foi assim, que temo um homem que lê um livro só, porque esse homem, ele compreendeu. Boa, gostei da interpretação. Porque ele não precisa ler mais nada. E eu dou um exemplo da própria Bíblia. Todos os outros livros, de alguma forma, se for relacionados, têm um cunho da Bíblia. As histórias, então eles trazem. Mas o que me trouxe essa interpretação é assim, ó, temo. Se ele fosse tolo, não tem por que temer o tolo. Sim. Então tem algo... E a temeridade é própria do pensamento. Pensamento. A consciência não, nada teme. Então, os 7 pecados capitais são agregados psíquicos como a ira, o orgulho, a inveja, a luxúria, a preguiça, a avareza e a gula. Agem no dia a dia, nos subestimam e fazem dos desejos uma verdadeira festa no mundo psicológico, refletindo-se no físico. Esses pensamentos são comandados pelas sinapses. São os pensamentos que insistem em sobreviver. A mente é o inferno e as sinapses os diabos. À medida que nos disponibilizamos à autoanálise, concentração e meditação, adquirimos consciência e equilíbrio interior. Com a consciência, afastamos lentamente as repercussões exteriores. Nosso equilíbrio interior não permitirá que algo nos fira. Devemos permitir somente a atuação da consciência. Trabalhe, fale e execute conscientemente todas as ações. A semente da consciência está enclausurada no pensamento. Os conflitos farão com que brotem. O perdão fará com que nasça. E o amor fará com que ela cresça. Nossos pensamentos também são sementes. Nossos desejos são os semeadores. Sendo a mente o terreno fértil, lugar onde tudo que se planta, seja o que se pensa, dá. Nossas identificações com as coisas mundanas nos enraizam neste mundo mental. As raízes se entrelaçam formando uma tramóia. Então essa ideia da semente é aquela ideia da identificação. Então se eu me identifico com algo, eu estou plantando algo ali. Então vem aquela identificação, depois uma fascinação. Daí quando eu sonho já é a semente. Sim. Já vingando. Então tá funcionando. E essa questão do pensamento, como ele engendra as coisas, eu estava conversando com uma pessoa que ela me relatou o seguinte, eu estava pensando, imagine se eu esquecesse o nome das pessoas. E aí ela me relatou que, daí ela tentou lembrar do nome das pessoas e não conseguia. Auto-hipnotismo. Exatamente, ela não conseguia lembrar. Veio com uma coisa imediata ali, né? E isso, claro, uma coisa cômica num primeiro momento, a pessoa me trouxe isso de uma forma cômica, mas analisemos isso em tantas outras coisas, como o pensamento vai criando. Da mesma forma que com consciência nós podemos e devemos criar, com o pensamento, com certeza, e é o que acaba gerando tudo o que nós passamos. Sim. Quando sonhamos, alimentamos nossos pensamentos.
Alimentá-los é uma exigência vitalícia, ou seja, enquanto estiverem vivos. Alimentá-los é pensar da forma que eles querem que pensamos, colocando em prática todos os seus truques para satisfazer seus desejos infames. Os sábios não os alimentam, apenas os observam e os eliminam, pois são ervas daninhas. Caso os alimentamos, reforçam uma série de processos na mente para manterem-se vivos, fantasiando e criando ilusões para permanecerem no domínio. Bico, nós vamos finalizar esse vídeo agora. Né? Quero agradecer a atenção de todos vocês. Também agradeço a presença de vocês aqui nesses nossos estudos. Você ia comentar alguma coisa? Não, só ia complementar uma coisa que você sempre complementa, ia deixar para você, mas já você sempre aqui. Por favor. Para quem tiver alguma dúvida ali, né, faça os seus questionamentos ali, que assim que possível nós respondemos. E também é colocado o link ali para quem quer disponibilizar, ou seja, obter o livro, também é colocado o link ali para compra. E então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.